Neste vídeo vamos iniciar na plataforma de e-learning o trabalho de encerramento anual das contas, na perspectiva contabilística e também falando da sua perspectiva fiscal. Para tal, vamos aceder à plataforma de e-learning, onde vamos encontrar o respectivo módulo de encerramento anual de contas. Aqui temos o encerramento de contas, a perspectiva contabilística. Este módulo vai dar início com a temática das depreciações versus amortizações, que eu vou referir agora neste vídeo. Depois será feita uma análise de acréscimos e diferimentos. Temos o manual de trabalho anual do encerramento das contas, o esquema de trabalho contabilístico, também um esquema de acréscimos e diferimentos, as várias videoaulas e depois videoaulas sobre temas sempre muito importantes no âmbito do encerramento anual das contas, como as provisões, as depreciações e amortizações, as imparidades, os inventários no sistema de inventário permanente e no sistema de inventário intermitente. Falamos também de alienação de imobilizado, como é feita a estimativa do imposto, a metodologia que subjaz ao imposto estimado para o período, depois o apuramento dos resultados na contabilidade financeira, e falaremos também sobre algumas operações, nomeadamente ao nível da locação financeira. Temos aqui então todo o trabalho que vai ter que ser percorrido agora no âmbito do encerramento anual de contas. Depois teremos o módulo número 3, que visa o IRC e o estudo detalhado da declaração modelo 22, e o módulo número 4, os impostos diferidos, e por fim o módulo número 5, a IES, a Informação Empresarial Simplificada, onde vamos fazer um caso prático de preenchimento de vários anexos da Informação Empresarial Simplificada. Bom, a temática de hoje trata efetivamente das depreciações e amortizações. Vamos então utilizar para tal o manual 02 que se encontra na plataforma. Neste manual eu começo por fazer um resumo de alguns pontos muito importantes no domínio das depreciações e amortizações. São 21 pontos. O 21º é um conjunto de conclusões e, relativamente a estes pontos, eu destaco desde já o seguinte. A matéria sobre as depreciações e amortizações, ela assenta em termos contabilísticos na norma contabilística e de relato financeiro número 7. Em termos fiscais, a matéria assenta no código do IRC, uma vez que no código do IRC está previsto do artigo 29º ao 34 o regime das depreciações, amortizações e perdas por imparidade em ativos não correntes. E, portanto, esta matéria, numa ótica fiscal, ela vai assentar nos artigos 29 a 34 do Código do IRC, e também num diploma extremamente importante para as depreciações,
e amortizações, que é o Decreto Regulamentar 25 de 2009, no qual, neste módulo, eu irei falar muito. Este decreto é efetivamente o decreto regulamentar que vai estabelecer o regime das depreciações e amortizações na sua vertente fiscal. Para além disto, será importante que, ao nível do dossiê fiscal, a empresa preencha o mapa de depreciações e amortizações, que é um mapa que é de constar, entre vários outros, mas é um dos que terá que constar no dossiê fiscal de um determinado ano. Este é um mapa onde nós vamos considerar uma linha para um ativo. Um ativo fixo tangível ou um ativo intangível. Estão aqui a natureza dos ativos, os ativos fixos tangíveis, intangíveis, os ativos biológicos não consumíveis, as propriedades de investimento. E teremos que colocar uma cruz se o mapa se destina a ativo fixo tangível ou intangível, ou então a qualquer um dos restantes. E depois os métodos que nós podemos utilizar. No cálculo das depreciações, nós podemos utilizar as cotas constantes, as cotas decrescentes, mediante regras, e outros métodos que eu já vou abordar e que também estão subjacentes a um conjunto de regras. Portanto, é obrigatório o preenchimento do modelo 32, o chamado mapa de depreciações e amortizações, que a empresa depois vai guardar no seu processo de documentação fiscal, o chamado dossiê fiscal. Bom, numa perspectiva económica, a depreciação consubstancia-se numa operação contabilística que visa registar o desgaste do investimento físico inerente à sua utilização, ou à chamada obsolescência e ou passagem do tempo. Já a amortização, e estamos a falar de depreciações e amortizações, a amortização relaciona-se com a diminuição de valor dos direitos com prazo legal ou contratualmente limitado, dizendo por isso respeito aos ativos intangíveis. Nós consideramos depreciações para os ativos fixos tangíveis e amortizações para os ativos intangíveis. Dito de outra forma, a depreciação-amortização corresponde ao valor a reconhecer como gasto do período, pois reportando-se a ativos de médio e longo prazo, afigurar-se-ia como um contrassenso reconhecer o seu consumo, entenda-se, gasto todo ele no ano de aquisição. No que concerne aos ativos fixos tangíveis, a norma contabilística e de relato financeiro número 7, no seu parágrafo 50, diz-nos que a quantia depreciável de um ativo deve ser imputada numa base sistemática durante a sua vida útil. O período de vida útil corresponde ao período de tempo durante o qual se espera que o ativo fixo tangível possa ser utilizado em condições de funcionamento económico. A vida útil do ativo pode ser mais curta do que a vida física, o que vulgarmente sucede aos ativos com bastante tecnologia incorporada, atendendo à estimativa efetuada em função da experiência da entidade com a utilização de ativos semelhantes. A vida útil do bem deve ser determinada considerando, de acordo com o parágrafo 56, o uso esperado do ativo, o seu desgaste normal esperado, dependente de fatores operacionais,
A obsolescência técnica ou comercial proveniente de alterações na produção ou no mercado, os limites legais para o seu uso. Numa perspectiva fiscal, existem determinados limites de aquisição a partir dos quais a depreciação do período não é fiscalmente aceite. Isso acontece nas chamadas viaturas ligeiras de passageiros. De acordo com a linha E do número 1 do artigo 34 do Código do IRC e normativos do Decreto Regulamentar 25/2009, não são aceitos como gasto fiscal as depreciações das viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, incluindo os veículos elétricos, na parte correspondente ao custo de aquisição ou ao valor revalorizado excedente, ao montante a definir por portaria do membro do governo responsável pela área das finanças, bem como dos barcos de recreio e aviões de turismo, desde que tais bens não estejam afetos ao serviço público de transportes, nem se destinem a ser alugados no exercício da atividade normal do sujeito passivo. O valor a que se refere à linha E do número 1 do artigo 34 do Código do IRC encontra-se fixado pela Portaria 467/2010 de 7 de julho e varia em função do ano de aquisição. São 40.000 euros para viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, adquiridas em 2010, 30.000 euros se adquiridas em 2011 e 25.000 euros se adquiridas em ou depois de 2012. Mas um resumo dos limites fiscais que atualmente estão em vigor: para viaturas a gasóleo e gasolina, 25.000 euros. As viaturas fazem uma depreciação de 25% ao ano, na sua taxa máxima. Significa que, em termos fiscais, 25% vezes 25.000 euros é o limite máximo da depreciação fiscalmente aceite. 25.000 euros vezes 25% são 6.250 euros. Este é o valor máximo que é fiscalmente aceite. Já para viaturas ligeiras de passageiros, a GPL, o valor de aquisição máximo é de 37.500 euros, o que 25% deste valor dá uma depreciação fiscal de 9.375. Se a empresa ultrapassar este limite, a diferença terá que ser acrescida no quadro 7 da Declaração Modelo 22. Também as viaturas híbridas plug-in, e estamos a falar de ligeiros de passageiros, o valor da aquisição máximo é de 50.000 euros, o que para efeitos de depreciação dá 12.500 euros de depreciação fiscal máxima. As viaturas ligeiras de passageiros elétricas, e aqui diz-se 100% elétricas, o limite em termos de valor de aquisição para a aceitação fiscal das depreciações é de 62.500 euros, o que multiplicando por 25% dá 15.625. 15.625 é a depreciação fiscal no seu limite máximo. Obviamente que se uma empresa ultrapassar o valor da depreciação, porque, por exemplo, comprou uma viatura elétrica de, vamos imaginar, 100.000 euros, 100.000 euros vezes 25% dá 25.000 euros, o que ultrapassa muito os 15.625. Então a empresa tem que fazer 25.000 euros menos 15.625, o que dá 9.375, e essa diferença entre a base contabilística e a base fiscal, essa diferença é uma diferença que vamos ter que acrescer no quadro 7 da Declaração Modelo 22. Quanto aos métodos de depreciação, que eu coloco aqui no ponto número 15, os métodos de depreciação e amortização passíveis de adoção
constituem mais uma evidência da ténue fronteira que separa o regime contabilístico e o regime fiscal. Contabilisticamente podem ser adotados os seguintes métodos de depreciação, que estão consagrados na norma contabilística e de relato financeiro número 7, a dos ativos fixos tangíveis. O método da linha reta, que é o chamado método das cotas constantes, já vamos ver um exemplo. O método saldo decrescente, que é o chamado método das cotas decrescentes, já vamos também ver um exemplo. O método das unidades de produção, sendo que, e portanto este é o terceiro método, a que a legislação refere como a possibilidade de existência de outros métodos, e já vamos ver o que é o método das unidades de produção, sendo que a escolha deverá recair sobre o método que melhor refletir o modelo porque se espera que os benefícios económicos futuros do ativo sejam consumidos pela entidade. Em termos fiscais, eu gostaria também de referir que as entidades terão no Decreto Regulamentar 25 de 2009 que consultar este mesmo decreto de forma a que seja verificado qual a taxa de depreciação a que os ativos estão sujeitos. Neste mesmo decreto que nós temos no Diário da República, o Decreto Regulamentar 25 de 2009, na parte final deste decreto, nós temos as taxas de depreciação. A tabela número 1, que são as chamadas taxas específicas, onde nós temos para determinados setores de atividade os elementos do ativo não corrente e a respectiva taxa de depreciação nas percentagens. E depois temos as chamadas taxas genéricas, de aplicabilidade generalizada para qualquer setor de atividade, as chamadas taxas genéricas. Os elementos dos ativos fixos tangíveis e propriedades de investimento estão identificados com um código, o que significa que, por exemplo, se a empresa tiver ao seu serviço uma máquina de fotocopiar, a mesma tem, de acordo com este decreto, o código de tabela 2275, ao qual corresponde uma taxa de depreciação de 20%. Esta taxa de depreciação chama-se a taxa máxima. As taxas que estão consagradas no decreto chamam-se taxas máximas. É possível dividir a taxa máxima por 2 e, dividindo a taxa máxima por 2, temos a chamada taxa mínima. As depreciações elas variam entre a taxa mínima e a taxa máxima. Uma taxa mínima corresponde a um período de vida útil máximo. Se eu dividir esta taxa por 2, tenho 10%. 10% significa que a depreciação vai ocorrer ao longo de 10 anos, sem a dividir por 10 anos. Já se eu utilizar a taxa máxima de 20%, eu terei o período de vida útil mínimo, uma vez que 20% gera um período de vida útil de 5 anos. Sem a dividir por 20, 5 anos. Vou fazer uma depreciação ao longo de 5 anos. E, portanto, entre taxa máxima e taxa mínima, entre período de vida útil mínimo e período de vida útil máximo, assim vão ocorrer as depreciações do período. Mais uma vez, as taxas terão que ser consultadas aqui nas tabelas do Decreto Regulamentar 25/2009. Se, por exemplo,
a empresa tiver no seu ativo não corrente, vamos imaginar computadores, a taxa para computadores é de 33,33%, o que significa que se gera aqui uma vida útil de 3 anos. 100 a dividir por 33, 3 anos. O elemento vai ser depreciado ao longo de 3 anos. Quando os equipamentos tiverem um valor de aquisição inferior a 1.000 euros, em conformidade com o artigo 19, elementos de reduzido valor, pode ser feita a depreciação num único ano. Os elementos do ativo sujeitos a depreciamento, cujos custos unitários de aquisição ou de produção não ultrapassem os 1.000 euros, portanto menor ou igual a 1.000 euros, podem ser totalmente depreciados ou amortizados. Já sabemos que depreciados são ativos fixos tangíveis, amortizados são ativos intangíveis, num só período de tributação, exceto quando façam parte integrante de um conjunto de elementos que deva ser depreciado ou amortizado como um todo. Se a empresa adquiriu durante o ano um computador cujo valor de aquisição foi de 900 euros, como é inferior a 1.000 euros, a empresa pode optar por depreciar num único ano, a 100% num único ano. Obviamente que pode utilizar os 33 que estão previstos na tabela que eu agora mostrei. Mas é uma opção, a entidade pode depreciar num único ano, aqui em conformidade com o artigo 19 do Decreto Regulamentar 25/2009, que eu gostaria que tivessem em consideração os chamados elementos de reduzido valor. Posto isto, vamos avançar para alguns casos práticos. Sem antes dizer que é muito importante aqui na plataforma fazerem uma leitura destes pontos, deste resumo de 21 pontos que eu coloquei aqui sobre as depreciações e amortizações. Temos aqui as referências bibliográficas que eu utilizei para a elaboração destes pontos. Ora bem, quanto aos métodos de cálculo das depreciações. A norma contabilística número 7, ativos fixos tangíveis, expressa que o método de depreciação usado deve refletir o modelo por que se espera que os futuros benefícios económicos do ativo sejam consumidos pela entidade. A norma indica o método da linha reta, que é o método das cotas constantes, em termos fiscais, o método do saldo decrescente, resulta numa cota decrescente durante a vida útil, e o método das unidades de produção. A cota é calculada com base no uso ou produção esperada. Os métodos de depreciação e amortização devem ser aplicados uniformemente em relação a cada elemento do ativo, desde a sua entrada em funcionamento ou utilização até à sua depreciação ou amortização total, transmissão ou inutilização. O método da linha reta, ou o chamado método das cotas constantes. O artigo 4º do Decreto Regulamentar 25/2009 estabelece que o método da linha reta deve constituir a regra. Neste método, a cota anual de depreciação ou amortização, que pode ser aceito como gasto do período de tributação, é determinada aplicando-se o valor depreciável ou amortizável às taxas de depreciação ou amortização, fixadas na tabela 1, anexa ao Decreto Regulamentar 25/2009, para os elementos do ativo,
dos correspondentes ramos de atividade ou quando estas não estejam fixadas, as chamadas taxas gerais mencionadas na tabela 2, anexa ao decreto regulamentar, conforme eu já expliquei. E é na base dessas tabelas que nós vamos encontrar a taxa de depreciação. Então, o primeiro exemplo. A empresa ABC SA adquiriu um aparelho de ar condicionado que foi instalado e entrou em funcionamento no ano N. O custo do aparelho foi de 3.000 euros mais o IVA à taxa de 23%. A entidade decidiu depreciar utilizando a taxa máxima descrita na tabela 2, anexa ao Decreto Regulamentar 25/2009, o Código 2210/2210, aparelhos de ar condicionado. Efetivamente, se formos ao Decreto Regulamentar 25/2009 e se consultarmos as tabelas genéricas, o Código 2210 são os aparelhos de ar condicionado, cuja taxa é de 12,5. Esta é a taxa máxima que é permitido utilizar. Significa que se dividirmos 100 por 12,5, temos uma vida útil de 8 anos. É sempre permitido a divisão da taxa máxima por 2, transformando numa taxa mínima. 12,5 a dividir por 2 seria 6,25. Essa é a taxa mínima. E 6,25 já vai produzir uma vida útil de 100 a dividir por 6,25, ou seja, 16 anos. A vida útil máxima. Taxa mínima corresponde à vida útil máxima. Taxa máxima corresponde à vida útil mínima. Taxa máxima de 12,5, vida útil mínima 8 anos. Taxa mínima de 6,25, vida útil máxima de 16 anos. É assim que funcionam estes limites para as depreciações. Este jogo entre taxa máxima e taxa mínima que a empresa faz. Bom, aqui a depreciação do período é multiplicar 12,5, a taxa, pelo valor da aquisição, o que dá 375 euros e, durante 8 anos, a empresa vai sempre depreciar 375 euros, ao valor de 375 euros. O período de vida útil de um elemento ativo depreciável ou amortizável é, para efeitos fiscais, o período durante o qual se deprecia ou amortiza totalmente o seu valor, excluído, quando for caso disso, o respectivo valor residual. Então temos 100 a dividir por 12,5, 8 anos. Num determinado período, a quantia escriturada corresponde ao valor da aquisição deduzido das depreciações acumuladas. Temos então aqui o plano das depreciações. Vejamos, são 375 euros durante 8 anos, o que significa que as depreciações acumuladas vão aumentando ano após ano, até atingir no último ano os 375, os 3.000 euros, todos os anos aumenta 375, e a quantia escriturada num determinado ano é sempre o valor da aquisição menos a depreciação acumulada. E, portanto, no primeiro ano, 3.000 menos 375 dá 2.625 e a quantia escriturada no último ano passa, obviamente, a ser zero, uma vez que as depreciações alcançam o valor de aquisição. Para fazermos o lançamento contabilístico de uma depreciação do período, teremos que debitar a conta de gastos de depreciação, que no plano de contas corresponde à conta 642, que é uma conta de gastos e que é debitada por 375. Todos os anos é feito o mesmo lançamento.
E depois as depreciações acumuladas, um crédito na conta, na conta 438, que é uma conta do ativo, mas aqui funciona como uma redução do ativo. As depreciações são efetivamente diminuição do ativo e, portanto, é creditada por 375 euros. Este é o lançamento das depreciações, vai afetar a demonstração dos resultados pela via dos gastos. Os gastos da empresa são efetivamente aumentados e depois temos a diminuição do ativo por 375 euros. Todos os anos, no balanço, figura a quantia escriturada daquele ativo, sendo que no último ano o ativo deixa de figurar, uma vez que está completamente depreciado. Esta é a linha reta, é o método das cotas constantes, sempre a mesma cota, sempre a mesma depreciação do período, durante toda a vida útil do elemento do ativo não corrente. Vamos agora falar sobre o método das cotas decrescentes, ou também denominado saldo decrescente. O método das cotas decrescentes poderá ser fiscalmente relevante desde que estejam em causa ativos fixos tangíveis novos, adquiridos a terceiros ou construídos ou produzidos pela própria empresa e que não sejam edifícios, viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, mobiliário, equipamentos sociais. Portanto, o Decreto Regulamentar 25 de 2009 não permite que, do ponto de vista fiscal, as empresas utilizem as cotas decrescentes em edifícios, em viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, em mobiliário e equipamentos sociais. Não é permitido. Para confirmar efetivamente o que aqui está mencionado, bastará consultar o Decreto Regulamentar 25 de 2009 no seu artigo 4º, Métodos de cálculo das depreciações e amortizações, e diz-nos o número 2 que pode, no entanto, optar-se pelo cálculo das depreciações pelo método das cotas decrescentes relativamente a ativos fixos tangíveis novos, adquiridos a terceiros ou construídos ou produzidos pela própria entidade e que não sejam, e aqui temos os edifícios, as viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, exceto quando afetas à exploração de serviço público de transportes ou destinadas a ser alugadas no exercício da atividade normal do sujeito passivo. Portanto, se as viaturas forem afetas a estes domínios, é permitido o saldo decrescente, caso contrário, não. E também não é permitido o método das cotas decrescentes ao mobiliário e equipamentos sociais, conforme eu coloquei no manual. No método das cotas decrescentes, a cota anual de depreciação pode ser aceite como gasto do período de tributação, determina-se aplicando aos valores mencionados no número 1 do artigo 2º, que ainda não tenham sido depreciados as taxas referidas no número 1 do artigo anterior, mas têm que ser corrigidas pelos coeficientes que eu aqui vou referir. A taxa de depreciação, ela é na mesma consultada nas tabelas que eu já aqui mostrei, a tabela genérica ou as tabelas gerais, ou as tabelas específicas para o setor de atividade. Temos que ver o elemento, o ativo e a taxa que se lhe aplica, mas depois vamos ter que fazer aqui uma correção. Ou seja, vamos multiplicar por 1,5 quando o período de vida útil do elemento seja inferior a 5 anos. Por exemplo, se a taxa for de 25%, a vida útil será de 4 anos. Então essa taxa tem que ser multiplicada por 1,5. Temos que multiplicar por 2 quando o período de vida útil do elemento seja de 5 ou 6 anos. Temos que multiplicar por 2,5 quando o período de vida útil do elemento seja superior a 6 anos. Nos casos em que nos períodos de tributação já decorridos de vida útil do elemento do ativo não tenha sido praticada uma cota de depreciação inferior à referida no número 1 do artigo anterior, quando
a cota anual de depreciação determinada de acordo com o disposto no número anterior for inferior num dado período de tributação, a que resulta da divisão do valor pendente de depreciação pelo número de anos de vida útil que restam ao elemento a contar do início desse período de tributação, pode ser aceito como gasto, até ao termo dessa vida útil, uma depreciação de valor correspondente ao quociente daquela divisão, conforme o artigo 6º do Decreto Regulamentar 25/2009. Isto parece um bocadinho complicado, o que está aqui escrito, mas no caso prático ou nos dois casos práticos que já vou resolver para as cotas decrescentes, será mais fácil de entendermos. Temos então o exemplo número 2, em que a XYZ SA adquiriu em setembro do ano N uma máquina de lavagem automática de veículos pelo preço de 15.000 euros. A gestão da empresa escolheu, para efeitos contabilísticos, o método das cotas decrescentes, não tendo considerado a possibilidade de amortização por duodécimos. Portanto, a empresa não faz amortização por duodécimos. Significa que a empresa, no ano de aquisição, independentemente do mês, vai utilizar a cota anual. Os duodécimos é efetivamente uma possibilidade que está consagrada no Decreto Regulamentar 25 de 2009 e segundo o método dos duodécimos. Por exemplo, se um equipamento for adquirido em setembro, ele vai ser depreciado apenas setembro, outubro, novembro e dezembro daquele primeiro ano, ou seja, 4 em 12, 4 dozeavos, vezes a taxa de depreciação, vezes o valor da aquisição, será a cota do primeiro ano. Se a empresa não utiliza os duodécimos, utiliza o método anual, o que significa que no primeiro ano faz a depreciação da taxa sobre o valor da aquisição na íntegra. Portanto, os duodécimos é uma possibilidade que a empresa pode efetivamente optar. Trata-se de uma opção que a empresa pode fazer, a depreciação pelos duodécimos, e mais uma vez podemos ir ao Decreto Regulamentar 25 de 2009, ao seu artigo 7º, depreciações e amortizações por duodécimos no ano da entrada em funcionamento ou utilização dos ativos. Pode ser praticada a cota anual de depreciação ou amortização em conformidade com o disposto nos artigos anteriores. É aquilo que eu vou fazer agora. Eu não vou aplicar os duodécimos, vou aplicar uma cota anual logo no primeiro ano, mas aqui o artigo 7º diz ou uma cota de depreciação ou amortização determinada a partir dessa cota anual, correspondente ao número de meses contados desde o mês de entrada em funcionamento ou utilização desses ativos. Era o que eu estava a referir, um ativo que entra em funcionamento em setembro, no primeiro ano, pode ser depreciado setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 em 12, 4 dozeavos, vezes a respectiva taxa de depreciação, vezes o valor de aquisição. Portanto, esta empresa não vai utilizar os duodécimos, não tendo considerado a possibilidade de amortização por duodécimos. De tal modo, considerou uma cota anual logo no primeiro ano. Ao consultarmos a tabela número 2, anexa ao decreto regulamentar, verifica-se que ao ativo fixo tangível em causa corresponde uma taxa máxima de 20%. Este elemento tem o código 2290 nas tabelas, o que, de acordo com o artigo 3º do Decreto Regulamentar 25 de 2009, equivale a uma vida útil de 5 anos. Evidentemente, se eu dividir 100 por 20%, dá 5 anos. Ao longo de 5 anos, este elemento vai ser objeto de depreciação. Agora, eu tinha dito que quando a vida útil é de 5 anos, a taxa de depreciação para 5 ou 6 anos
ela tem que ser corrigida com este coeficiente 2. Ou seja, multiplicamos a taxa de 20% por 2, aqui no método das cotas decrescentes. Então, tendo em conta os coeficientes de correção da taxa referidos atrás, a taxa corrigida ascende a 20% vezes 2, 40%. Temos então o mapa para efeitos do controle das depreciações da máquina de lavagem de veículos e pelo método das cotas decrescentes. Isto funciona assim. Este mapa ele é elaborado com a coluna ano, e são 5 anos, desde N até a N mais 4, os 5 anos de vida útil. A quantia a depreciar, coluna 1, a taxa corrigida, que é de 40%, 20% vezes o coeficiente 2. Mais uma vez, não esquecer que eu aplico o coeficiente 1,5 quando o período de vida útil do elemento seja inferior a 5 anos, que é taxas, por exemplo, de 25%, de 33,33. Estas taxas conduzem a uma vida útil inferior a 5 anos, têm que ser corrigidas por 1,5. 2, quando o período de vida útil do elemento seja de 5 ou 6 anos, que é o caso concreto. 20% corresponde a 5 anos de vida útil. Atinge 100% em 5 anos. E, portanto, tem que ser corrigida por 2. 20% vezes 2, 40%. Utilizaria 2,5 quando o período de vida útil do elemento seja superior a 6 anos. Temos então a taxa corrigida de 40%. Depois, a cota decrescente que vamos utilizar todos os anos. E desde já se verifica que no saldo decrescente, ou no método das cotas decrescentes, contrariamente àquilo que acontece nas cotas constantes, que é sempre a mesma cota todos os anos, nas cotas decrescentes, no primeiro ano é a cota mais alta e depois vai diminuindo ano após ano. Isto é que é o saldo decrescente ou o método das cotas decrescentes. Todos os anos a cota é inferior à do ano anterior. Isto é um método bastante adequado a máquinas. Temos aqui uma máquina de lavagem de veículos. Temos depois um exemplo 3 para uma balança industrial, ou seja, um equipamento básico. Para equipamentos básicos na indústria, este método é muito utilizado porque é um método que permite ter gastos, e nunca nos podemos esquecer que as depreciações são contabilizadas como um gasto do período. Então temos gastos mais altos no início ou enquanto o equipamento está nos primeiros anos. O primeiro, o segundo ano temos gastos mais altos, depois vão diminuindo e o menor dos gastos é precisamente o último ano. Sendo que estes elementos básicos das máquinas, por exemplo, são elementos que têm uma cota de depreciação mais alta nos primeiros anos, mas isso contrapõe-se com gastos de manutenção e muitas vezes ainda num período de garantia, o que significa que os gastos de manutenção são mais baixos nos primeiros anos, contrapondo-se com cota de depreciação mais alta, e depois, à medida que o equipamento vai, entre aspas, envelhecendo, vai tendo cota de depreciação mais baixa, mas os seus gastos de manutenção e de conservação vão ser, obviamente, nos anos finais, mais altos, mais elevados. E, portanto, este método permite contrapor aquilo a que são cotas mais altas nos primeiros anos e gastos de manutenção mais baixos nos primeiros anos e depois cotas mais baixas nos anos finais e gastos de manutenção mais elevados
com o envelhecimento do equipamento. Ora, como é que isto foi calculado? Como é que este quadro foi feito? No primeiro ano, a quantia a depreciar são os 15 mil euros, que é o valor de aquisição. 15 mil euros é a quantia a depreciar. Neste primeiro ano, nós vamos multiplicar os 15 mil euros por 40%, o que dá 6 mil euros. A cota é, no primeiro ano, de 6 mil euros. 1 vezes 2. Coluna 1 vezes coluna 2. A quantia, nós vamos sempre também ter aqui uma coluna que nos primeiros anos não tem qualquer relevância, mas depois no fim vai ter muita relevância. Vamos ter aqui uma coluna em que vamos dividir a quantia escriturada pelo número de anos que restam. Bom, no primeiro ano, claro que a quantia escriturada são 15 mil euros. No primeiro ano não há ainda depreciações. E no primeiro ano falta 1, 2, 3, 4. Faltam 4 anos. Então, se dividir no primeiro ano, a quantia escriturada, que é o valor de aquisição menos as depreciações acumuladas, 15 mil menos 6 mil, o que dá 9 mil. Se dividir a quantia escriturada, 9 mil, pelo número de anos que restam, 1, 2, 3, 4, 9 mil. Aliás, vou corrigir que eu não estou a ser 100% preciso. Vou corrigir. Esta coluna, quantia escriturada, a dividir pelo número de anos restantes, vai ser sempre a quantia a depreciar, a dividir pelo número de anos que restam, incluindo o próprio ano. Ou seja, no primeiro ano, nós temos 15 mil a dividir por 1, 2, 3, 4, 5. 15 mil a dividir por 5, o que dá 3 mil euros. No segundo ano, temos 9 mil a dividir por 1, 2, 3, 4. 9 mil a dividir por 4, 2.250. No terceiro ano, temos 5.400 a dividir por 1, 2, 3, o que dá 1.800. Depois vai acontecer aqui uma situação que eu já vou referir e estas duas últimas linhas já não correspondem exatamente a isto, mas eu já vou explicar porquê. A cota mínima é sempre a taxa máxima a dividir por 2. A taxa máxima é de 20%. Dividindo por 2 dá 10%. 10% vezes o valor de aquisição são 1.500. Esta coluna é ignorar que estamos a utilizar o método das cotas decrescentes e ter aqui uma coluna que vai servir meramente para efeitos comparativos, como eu já vou referir, em que eu vou utilizar uma cota mínima, divido a taxa por 2, 20 a dividir por 2 dá 10%, e vou multiplicar por 15 mil, que é o valor da aquisição, vou utilizar as cotas constantes. E daria sempre 1.500 euros todos os anos. 10% vezes 15 mil euros daria 1.500 por ano se estivéssemos a utilizar as cotas constantes à taxa mínima. Portanto, temos aqui 3 colunas. A coluna da cota decrescente, a coluna da quantia escriturada a dividir pelo número de anos restantes, que eu já expliquei como é que se faz, é sempre a quantia a depreciar a dividir pelo número de anos, incluindo o próprio. 1, 2, 3, 4. 9 mil a dividir por 4, 2.250. E depois a cota mínima, que corresponde
ao valor de aquisição vezes a taxa mínima. Cotas constantes pela taxa mínima. E aquilo que acontece, e aqui está aquela redação do artigo 6º que é um pouco complicada, mas que se traduz no seguinte, e descomplica-se isto com este quadro. Ou seja, ano a ano, a cota que vai ser aceite é a maior entre estas três colunas. Entre a cota decrescente, a quantia escriturada a dividir pelo número de anos e a cota mínima. Por exemplo, no primeiro ano, a maior das três é a cota decrescente, vai ser essa a depreciação do período. No primeiro ano, utilizamos naturalmente a cota decrescente 6.000 euros. E passamos a ter uma quantia escriturada, que é sempre o valor da aquisição menos a depreciação acumulada. 15.000 menos 6.000, 9.000 euros. Este é o valor que passa a ser, no próximo ano, a quantia a depreciar. 9.000 euros vezes 40%, 3.600. Temos então os tais três valores, em que eu vou comparar os três e vou utilizar o maior entre os três. E o maior entre os três continua a ser a cota decrescente. Ao segundo ano, é a cota decrescente que serve de depreciação do período. Então, ao segundo ano, temos que a quantia escriturada passa a ser o valor da aquisição menos as duas depreciações acumuladas. 15.000 menos 9.600, 5.400 euros. Serve este como quantia a depreciar. 5.400 vezes 40%, 2.160. Aqui temos nós a quantia escriturada a dividir pelo número de anos restantes, ou seja, 5.400 a dividir por 3. 5.400 a dividir por 3 são 1.800. E temos aqui os tais 1.500 euros, que é a cota mínima. Ou seja, se utilizasse o método das cotas constantes pela taxa mínima, que seria aqui de 10%, faríamos todos os anos 10% de 15.000, 1.500. Vamos, entre os três, utilizar o maior dos três. O maior entre A, B e C. Mais uma vez, a cota decrescente. 2.160. Nos 3 primeiros anos, utilizamos a cota decrescente. O maior entre os 3 valores. Significa que a quantia escriturada passa a ser de 3.240, ou seja, 15.000 menos estes 3 valores de depreciações acumuladas. No ano 4, que aqui é o N mais 3, 3.240 é a quantia a depreciar, vezes 40% dá 1.296. Só que aqui, dividindo a quantia escriturada por 2, ou seja, os 3.240 a dividir por 2, temos 1.620. E a cota mínima de 1.500. Qual é o maior entre os três? Passa a ser a coluna do meio. Então passa a ser esta a coluna que vai dar o valor da depreciação do período. É o maior entre os três valores. A depreciação do período passa para 1.620. Ou seja, 1.620 é a depreciação do período. Passamos a ter uma quantia escriturada de 1.620 e no último ano vamos utilizar, mais uma vez, o maior entre os três. E mais uma vez, o maior entre os três é a quantia escriturada a dividir pelo número de anos. Ganhou a coluna B. É esta que vai servir para as depreciações. E se fizermos, neste último ano, o valor da aquisição, menos todas as depreciações que foram feitas ao longo dos 5 anos,
Temos depreciações também de 15 mil euros, este somatório. Pelo que 15 mil menos 15 mil de depreciações acumuladas, temos 0 em quantia escriturada. Era esse o nosso objetivo, até que aqui não tínhamos estabelecido valor residual. Bem completamente depreciado no 5º ano. Portanto, utilizamos aqui aquela parte do artigo 6º que eu disse que era um pouco complicada de perceber assim em texto, mas que fica bastante visível, clara, quando utilizamos um mapa, conforme eu aqui construí, em que vamos sempre utilizar para o período como depreciação o maior entre os três, a coluna A, a coluna B e a coluna C. Temos agora um terceiro exemplo, também pelo método das cotas decrescentes. Só que eu agora estabeleci um período maior de vida útil, para que tenhamos um mapa um bocadinho mais complexo e para que possamos ver como é que funciona aqui a coluna A, a coluna B e a coluna C, para ficar definitivamente claro esta questão do artigo 6º nas cotas decrescentes. Temos então o exemplo número 3. A empresa XYZ adquiriu em maio de N uma balança industrial. Lá está uma balança industrial, um equipamento do ativo não corrente, ativo fixo tangível, básico, e portanto pode ser aplicado o método das cotas decrescentes. E pelo preço de 50 mil euros, também foi adquirido novo, pelo preço de 50 mil euros. A gestão da empresa escolheu, para efeitos contabilísticos e fiscais, o método das cotas decrescentes, não tendo considerado a possibilidade de amortização por duodécimos. Portanto, logo no primeiro ano, utiliza a cota anual, o método anual. Isto nos termos do artigo 7º do Decreto Regulamentar 25 de 2009. De tal modo, em N, considerou a cota anual. Consultando a tabela 2, anexa ao Decreto Regulamentar, verifica-se que o ativo fixo tangível em causa corresponde a uma taxa de 12,5. É o Código 2230. O que, de acordo com o artigo 3º do Decreto Regulamentar 25 de 2009, equivale a uma vida útil de 8 anos. 12,5, 100 a dividir por 12, dá 8 anos. Ao longo de 8 anos vai ser objeto de depreciações. Bom, 8 anos significa que vamos ter que corrigir a taxa no método das cotas decrescentes através do coeficiente de 2,5. Quando o período de vida útil do elemento seja superior a 6 anos, temos que multiplicar a taxa por 2,5. Então, como a taxa é de 12,5, multiplicando por 2,5 dá 31,25%. Esta é a taxa que nós vamos utilizar. 31,25%. Então cá temos nós um quadro onde podemos ter uma visão bem mais simples daquilo que é o método das cotas decrescentes. Temos o mapa para efeitos do controle das depreciações, da tal balança industrial, onde na coluna inicial temos os anos, são 8 anos, a sua vida útil. Depois vamos tendo as quantias a depreciar, a taxa corrigida, a tal taxa de 31,25, que seria a taxa normal do elemento, a taxa máxima do elemento, multiplicada por 2,5. Aqui temos a taxa corrigida. Depois a cota decrescente, a tal quantia escriturada a dividir pelo número de anos, incluindo o próprio. Por exemplo, no primeiro ano, 50 mil a dividir por 8, 6.250. No segundo ano,
34.375 a dividir por 7, os tais 4.910,71 e assim sucessivamente. Sempre esta quantia a depreciar, que no fundo é a quantia escriturada anterior, a dividir pelo número de anos restantes, incluindo o próprio. E temos então aqui a coluna B. E depois a coluna da cota mínima, em que eu divido esta taxa de 12,5 por 2. 12,5 a dividir por 2 é 6,25 e multiplico pelo valor da aquisição. É como se utilizasse o método das cotas constantes pela taxa mínima, dividindo a taxa máxima por 2. 6,25 vezes 50 mil euros dá 3.125 por ano. Isto seria a cota mínima, caso a empresa tivesse utilizado para este equipamento o método das cotas constantes, através da taxa mínima, daria sempre uma cota de 3.125. 3.125. Todos os anos eu vou optar pelo valor maior entre as três colunas, a coluna A, a coluna B e a coluna C. Então, no primeiro ano, fazemos 50 mil euros vezes 31,25. E 50 mil euros vezes 31,25 dá 15.625, na coluna da cota decrescente. Se dividir os 50 mil euros por 8 anos, dá 6.250. Coluna B, a quantia escriturada, a dividir pelo número de anos restantes, incluindo o próprio. A cota mínima é 3.125, utilizando a taxa de 6,25 vezes o valor de aquisição de 50 mil euros. Vou utilizar como depreciação do período o maior entre os três. 15.625 é o maior entre os três. Ao primeiro ano, a quantia escriturada é o valor da aquisição menos a depreciação do período, 34.375, que vai passar para o ano seguinte como sendo a quantia a depreciar. Multiplico por 31,25, o que dá 10.742,19. Divido este valor por 7 anos, quanto falta, incluindo o próprio, e tenho 4.910,71. E sempre os meus 3.125 constantes, que é sempre uma coluna da cota mínima, e serve para comparar entre os três. E o maior entre os três é o da cota decrescente. No segundo ano, volta a ganhar a cota decrescente. Ou seja, a cota decrescente é o valor a utilizar. Subtraindo aos 50 mil as duas depreciações, ou subtraindo à quantia a depreciar a depreciação do período, é a mesma coisa, temos a quantia escriturada de 23.632, que passa a ser a quantia a depreciar ao ano 3. Multiplicando por 31,25, temos a cota decrescente. Dividindo os 23.632,81 pelos 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos que restam, portanto, 23.632,81 a dividir pelos 6 anos que restam, dá 3.938,80. E temos a cota mínima. O maior entre os três continua a ser a cota decrescente. Ao terceiro ano, continua a ganhar a cota decrescente. É esse o valor que utilizamos como depreciação do período. Este valor, subtraindo à quantia a depreciar, ou a quantia a depreciar menos a depreciação do período, dá a quantia escriturada que passa para o próximo ano. No próximo ano continua a ganhar a cota decrescente. Ao quinto ano continua a ganhar a cota decrescente, entre os três valores a considerar, e enquanto a cota decrescente for o maior entre os três, é esse o valor que se utiliza como depreciação do período. Só que isto muda aqui em N mais 5. É que em N mais 5,
Se eu multiplicar a quantia a depreciar por 31,25%, tenho 2.399,85. Muito bem. Se dividir este mesmo valor de 7.679,51 por 3, tenho 2.559,84. A cota mínima é sempre 3.125, sempre. Qual é o maior entre os três? É a cota mínima. Então, vou, a partir de agora, depreciar pela cota mínima. Ou seja, 3.125. Fica então desde já estabelecido e como conclusão, muito visível neste quadro. Nós, no método das cotas decrescentes, vamos, entre os três, utilizar o maior dos três. E agora em N mais 5, o maior dos três é a cota mínima. A partir de agora funciona a cota mínima. 3.125 passa a ter uma quantia escriturada de 4.554. Em N mais 6, posso voltar a fazer as minhas multiplicações. Tenho aqui a cota decrescente. Tenho aqui a quantia escriturada a dividir pelo número de anos restantes, incluindo o próprio. Mas a cota mínima continua a ganhar e vai sempre ganhar a partir de agora. Vai ser sempre o maior entre os três valores. É esse o valor que vou ter que utilizar para a depreciação do período. 3.125. O que faz com que a quantia escriturada passe agora apenas a restar 1.429,51, como é o valor que nos resta. Enfim, é o valor que terá que ser utilizado no último ano. No último ano é aquilo que falta depreciar. Falta depreciar, efetivamente, 1.429,51. É o valor que utilizamos no ano, no oitavo período, que aqui é o N mais 7, e, sendo essa a depreciação do período, atingimos o ponto zero, ou seja, já está 100% depreciada a quantia escriturada, valor de aquisição menos as depreciações acumuladas, zero. Valor de aquisição igualou as depreciações acumuladas. Penso que fica bastante visível agora, neste segundo exemplo, a comparação entre as três colunas. Consideramos sempre o maior entre os três valores. No último ano, obviamente, é o valor que nos falta. A depreciação do período é sempre o maior valor para o ano respectivo das colunas A, B ou C, conforme eu expliquei aqui. A partir do ano N mais 5, verifica-se que a cota mínima é o maior das três colunas. Efetivamente é o que acontece. A cota mínima, a partir de N mais 5, passa a ser sempre o maior entre os três e é o valor que se considera. No último ano, claro, não se pode considerar a cota mínima porque no último ano só restam 1.429,51. É esse o valor que eu vou utilizar para que as depreciações sejam concluídas. Para bens com vida útil superior a 7 anos, a coluna B nunca opera para determinação da depreciação do período, pois quando a mesma é maior que a C, é menor do que a coluna A, prevalecendo o valor desta última. Quando a coluna B é maior do que a coluna A, é todavia menor do que a coluna C, prevalecendo esta como indicativa do valor para a depreciação do período, a chamada cota mínima, como aconteceu aqui. A quantia a depreciar num período é equivalente à quantia escriturada no final do período anterior. Evidentemente, a quantia escriturada no final de um período é a quantia a depreciar no período que se segue. O reconhecimento da depreciação, gastos de depreciação, a conta 64.2, por exemplo, no primeiro ano, todos os anos seria exatamente a mesma coisa, em termos de contas do plano. No primeiro ano, uma vez que o valor
a depreciar. O maior entre as três colunas é o das cotas decrescentes, 15.625. No primeiro ano, debitamos a conta 64.2, gastos de depreciação, creditamos a conta 438, 15.625, 15.625. Existem outros métodos de depreciação. Quando a natureza do depreciamento ou a atividade económica do sujeito passivo assim o justifique, podem ainda ser aplicados métodos de depreciação e amortização diferentes dos indicados anteriormente, mantendo-se os períodos máximos e mínimos de vida útil, desde que, mediante requerimento, seja obtido o reconhecimento prévio da Direção-Geral dos Impostos, salvo quando aí não resulte uma cota anual de depreciação ou amortização superior à prevista nos artigos seguintes. Na próxima videoaula eu vou falar de outros métodos de depreciações, nomeadamente aquilo que se denomina pelo método de utilização, que é um dos métodos que é previsto na norma contabilística e de relato financeiro número 7, o chamado método das unidades de produção. É um método alternativo que eu irei explicar na próxima videoaula, mas que requer eventualmente autorização das finanças. Vamos ver em que circunstâncias é que isso acontece. Deixo também aqui a bibliografia utilizada para estes dois casos práticos. Foram adaptados da obra Relato Fiscal e Financeiro do Encerramento de Contas da Áreas Editora e com os autores que aqui coloco no manual. Toda a bibliografia utilizada neste módulo de depreciações e amortizações. Até à próxima videoaula para os próximos métodos de depreciação utilizados ou com possibilidade de utilizar. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo.